Muito boa tarde, galerinha do quinto ano. Vamos hoje para a nossa aula de quinta-feira, 27 de maio de 2021. Vamos lá, nossa primeira aula é a aula de história. A gente vai falar sobre Mesopotâmia. Vamos lá? A Mesopotâmia era uma região do Oriente Médio localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Abrigou diversas civilizações da Antiguidade Oriental. Está localizado no atual Iraque. Ela estava inserida, né, em um crescente fértil, característica de regiões desérticas banhadas por importantes rios que garantiam a fertilização do solo. A Mesopotâmia teve como principais povos os sumérios, amoritas, assírios e caldeus. Então, pessoal, Mesopotâmia recebe esse nome, né, Mesopotâmia, por significar terra entre rios. Né? Por quê? Porque é uma região lá do Oriente Médio, onde hoje se encontra o Iraque, né, que a gente ouve muito falar, né? E é uma região onde é cortado dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? E aí, os povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é considerado um dos berços da civilização, pois abrigou os primeiros povos da humanidade que se organizaram de maneira sedentarizada. O que é sedentarizado, né? É quando eles pararam, deixaram de ser nômades, a gente já viu isso em outras aulas, eles deixaram de ficar de lugar em lugar sobrevivendo, explorando ali os seus alimentos e passaram a ser sedentários, fixaram-se em lugares próximos de rios, já dominando a agricultura, né, o que permitiram eles ficarem fixos em lugares, em seus lugares, certo? Então, a Mesopotâmia foi uma desse berço, né, desses povos. Os primeiros a fixarem-se na região foram os sumérios, por volta de 5.000 a.C. Eles foram os responsáveis pela construção das primeiras cidades, como Ur e Erido. As cidades sumérias eram consideradas cidades-estados. O que significa cidades-estados? Por possuir a administração independente uma das outras, ou seja, as cidades sumérias, cada cidade era independente uma da outra, né? Possuíam ali os seus líderes, possuíam ali a sua forma de viver, né? Eles eram dos mesmos povos, dos sumérios, mas cada um vivia a sua maneira. Os sumérios também construíram as primeiras barragens, reservatórios e canais de irrigação para conter as cheias dos rios e armazenar e transportar água para regiões distantes. O que acontece, pessoal? Os rios enchiam, né? Então eles criavam canais para fazer com que aquela água fosse até as regiões mais distantes que eram secas, né? Que a gente chama esses canais de irrigação, para poder irrigar a terra. Para facilitar a contabilidade do comércio e da produção agrícola, os sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita da humanidade, conhecida como escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, pessoal, era organizada através de... era uma escrita por símbolos, que eles eram feitos, né, em blocos de argila. Olha lá, esse tipo de escrita era feito em blocos de argila, com o uso de um objeto pontiagudo, que era chamado de cunha. Naquele tempo não tinha papel, não tinha lápis, não tinha caneta, não tinha o português, o inglês, o espanhol, nada disso. Hoje bem desenvolvido. Naquele tempo eles que criaram uma forma de escrita. A gente chama de cuneiforme, que era através de símbolos, certo? Por volta de 2200 a.C., os sumérios foram conquistados pelos acádios, que habitavam na região central da Mesopotâmia. Os sumérios habitavam ao sul. Com a chegada dos acádios, foi formado então o Império Acádio, e teve Sargão I como primeiro rei, como principal rei. Esse império teve curta duração, pois logo foi destruído com a chegada dos gútios e dos elamitas na Mesopotâmia. Então, nós vamos ver, à medida que os sumérios eles vão ser conquistados por outros povos, né? Os que nós chamamos de acádios, né? E em seguida nós vamos ver os amoritas. Os amoritas, a partir da cidade da Babilônia, iniciaram a conquista da Mesopotâmia e formaram o primeiro império babilônico.
Com o reinado de Hammurabi, esse império transformou Babilônia em um importante centro urbano da época. Foi esse rei que também organizou o famoso Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi, pessoal? Que os amoritas criaram no primeiro Império Babilônico, né, através do rei Hammurabi. O Código de Hammurabi agrupava uma série de leis da época baseadas no princípio da lei do talião. Qual era o lema dessa lei? Olho por olho, dente por dente. O que isso significa, pessoal? Significa que todas as pessoas que cometessem um crime, né, que cometesse alguma infração da lei do Código de Hammurabi, ela sofria a mesma consequência. Por exemplo, se você roubou, né, você tinha uma mão amputada. Então, a mão que você usou, digamos assim, para roubar, você perderia. Olha lá, ó. Esse conjunto de leis estipulava que quem cometesse delito seria punido de maneira equivalente e proporcional ao dano que havia cometido. Né? O domínio dos amoritas enfraqueceu-se com a morte de Hammurabi e com os ataques que sofreram de cassitas e hititas. Em 1200 a.C., os assírios conquistaram a Mesopotâmia. E por meio de seus organizados, agora falamos dos amoritas, agora a gente vai falar dos assírios, porque os assírios vão conquistar a Mesopotâmia, e por meio de seus organizados exércitos, que se profissionalizaram ao longo do segundo milênio a.C. A sociedade assíria era conhecida por ser altamente militarizada. Pessoal, os assírios vão ser reconhecidos pelo seu poder militar, pelo seu exército, né? E seus soldados ficam conhecidos como temíveis guerreiros, que usavam de bastante violência contra seus inimigos. Então, os assírios é reconhecido até hoje, né, pelos historiadores, como um povo guerreiro, um povo que utilizava da violência, de muita violência contra os seus inimigos. Por fim, o último grande povo mesopotâmico foram os caldeus, que conquistaram os assírios em 612 a.C. A partir do reinado de Nabucodonosor, esse povo formou o segundo Império Babilônico, que, contudo, teve pequena duração. Atribuiu-se a Nabucodonosor o feito de ter construído os jardins suspensos da Babilônia, apesar de haver pouquíssimo indício que confirme a existência dessa construção. Os caldeus foram conquistados em 539 a.C. pelos persas, liderado por Ciro II. Aqui é uma rápida história dos povos mesopotâmicos. Se vocês costumam ir à igreja, se você costuma aprender, costuma ir à escola dominical ou à catequese, enfim, já ouviu falar na história de Daniel na Cova dos Leões, né? Daniel na Cova dos Leões, os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram para a fornalha ardente, tudo aconteceu nessa época aqui, ó, na Babilônia, certo? Nesse contexto aqui, tá bom? Só para a gente fazer um link, para a gente refletir sobre a história. Agora vamos responder, vamos lá. Entre quais rios a Mesopotâmia era localizada? Fácil. Rio Eufrates e Rio Nilo? Rio Tigre e Rio Eufrates ou Rio Nilo e Rio Tigre? Volta no texto. Número 2. Qual país atual localizava-se a antiga Mesopotâmia? Hoje, qual país de hoje que antigamente localizava-se a Mesopotâmia? Escreve aí. Número 3. Escreva os 4 principais povos da Mesopotâmia. Nós falamos aqui, assírios, acádios. Quais são? Escreve aí os 4 principais povos. Número 4. Por que a Mesopotâmia é considerada berço da civilização? O texto vai contar. Número 5. Por que as cidades sumérias eram consideradas cidades-estados? Aqui vem dizer que cidades-estados, por possuir administração independente uma das outras, já é o suficiente para você responder. Qual o nome da primeira escrita desenvolvida pelos sumérios, pessoal, que cita no texto? É a escrita português? É a escrita cuneiforme ou a escrita ou espanhol? Tá muito facinho essa daí, né? Os amoritas iniciaram a conquista da Mesopotâmia e formaram o primeiro Império Babilônico. Com o reinado de Hammurabi, foi organizado o famoso Código de Hammurabi. Explique o que estipulava esse conjunto de leis. Lembra aquele conjunto de leis do Código de Hammurabi que eu expliquei que eles tinham como lema olho por olho, dente por dente? Então, explica o que estipulava este conjunto de leis. Volta lá no texto.
e explica como que funcionava esse código. Escreve aí no número 7. Número 8, o que construiu o rei Nabucodonosor quando os caldeus conquistaram os assírios? Né? No período que os caldeus conquistaram os assírios na Babilônia, né? Nabucodonosor tornou-se o primeiro, né, o rei. Né? E aí, o que ele vai construir? A escrita cuneiforme, o código de Hammurabi ou os jardins suspensos da Babilônia? Volta no texto e marca aí a opção correta. Faz com calma, dá pausa no vídeo, volta no texto quantas vezes forem necessárias para a gente ir agora para português. Português está facinho, pessoal, olha lá. Acentuação, nós temos o acento agudo e o acento circunflexo. Acento agudo é aquele som mais aberto, né? Ó, lembre-se, o acento agudo possui um som mais aberto e o circunflexo um som mais fechado. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, essas duas primeiras palavras aqui. Café. Café. A gente percebe que o fé está com um som bem aberto, então o acento agudo vai caber no café. Agora essa palavra ônibus, ônibus, ônibus. Se eu tirar o circunflexo, ele fica ônibus. A gente chama ônibus? Não. O acento circunflexo dá uma tonalidade mais fechada, então é ônibus. Logo, o circunflexo está no O. Árvore, árvore. Opa, olha aí, um som mais aberto. Árvore. Toma cuidado para não acentuar na palavra errada. Leia com calma, né? Vê a tonalidade de cada sílaba para você acentuar corretamente. Depois que você fizer isso, aí você vai acentuar, classificar as palavras. Classifique em acento agudo e acento circunflexo. As palavras que têm acento agudo, você vai escrever todas aqui. E as palavras que têm acento circunflexo, você vai escrever todas aqui. Ok? Só isso na aula de hoje. Qualquer dúvida, é só vocês me perguntarem no WhatsApp. Até amanhã, na nossa última aula. Vamos conferir? É a última mesmo? Nossa última aula dessa amanhã, dia 28 de maio, que é a nossa... Ah, não, ainda tem segunda-feira. Segunda-feira a gente encerra a nossa apostila de maio, tá bom? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Valeu!